Certamente você já deve ter ouvido falar de algum amigo seu mais idoso, ou algum parente, seu avô talvez, de que ele é do tempo de que a palavra do homem era suficiente e que para ele bastava o fio do bigode, né? Dizendo que a sua palavra era honrada. Esta realidade de um depoimento crível marcava a cultura e a ética bíblica, patriarcal hebraica do Antigo Testamento. Porque na visão de mundo do Antigo Testamento, o caráter de uma pessoa era expressado pela honestidade, sinceridade de suas falas. E daí a importância de que o depoimento, o testemunho de alguém seja crível. Uma pessoa honrada, portanto, era respeitada e tinha crédito diante da sua comunidade. Era uma pessoa honesta, cujas palavras expressavam a verdade. Contudo, para que se assegurasse julgamentos justos, nenhuma sentença deveria ser proferida baseada no depoimento de apenas uma pessoa, ainda que uma pessoa digna de crédito para se assegurar a justiça, dando cobertura para aquele que era objeto de denúncia ou sobre quem se estava testemunhando. Logo, nós temos dois elementos importantes neste aspecto cultural: a credibilidade das testemunhas e o número delas, que precisava ser mais de uma para salvaguardar o testemunho que é dado. Com isso em mente, eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo de número 5. Porque João, nesse texto bíblico, dos versículos de 6 a 8, vai nos apresentar o conceito bíblico da verdade e de um testemunho digno de crédito para argumentar em favor da segurança da mensagem cristã. A mensagem cristã, preste atenção, como o testemunho cristão. Nós vamos falar sobre isto, uma parte neste domingo e uma outra numa próxima ocasião. Testemunho como sendo o próprio conteúdo da mensagem cristã. Porém, neste texto, dos versículos de 6 a 8, João está apresentando argumentos em favor da segurança da mensagem cristã, pois a verdade era reconhecidamente estabelecida pelo depoimento de mais de uma testemunha confiável. O texto de Moisés, descrito no livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Sendo assim, hoje nós vamos considerar, a partir do texto de 1 João, capítulo de número 5, versículos de 6 a 8, quais são as testemunhas apresentadas por João, que vem aqui em 2 grupos de 3 integrantes, reforçando assim a segurança no testemunho que é dado pela fé cristã. Ouça com atenção a leitura da palavra do Senhor que passo a fazer. Este é aquele que veio por meio de carne e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, tua palavra acaba de ser lida nesse instante e será exposta. Suplicamos, ó Deus, a ação graciosa e iluminadora do teu Espírito sobre nós. Assista-nos em nossa fraqueza, Senhor Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. As testemunhas da fé cristã são o tema da nossa mensagem desta noite. Esta própria expressão de testemunho cristão, ou dar o testemunho, tem muita confusão na cabeça de muitos ditos até mesmo evangélicos. Não é incomum nós ouvirmos alguém dando testemunho, falando de sua própria vida. Contudo, a rigor, pelo conteúdo bíblico, o testemunho cristão não é precisamente aquilo que nós falamos sobre nós, mas aquilo que nós falamos sobre um outro alguém, sobre o nosso Redentor,
Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro testemunho que produz salvação, o Evangelho, a boa nova. O que nós podemos fazer, e o fazemos como cristãos costumeiramente, é narrar às pessoas como esse testemunho cristão nos tem abençoado. Esta realidade do que Deus fez em Cristo e continua fazendo através de Cristo em nossa vida tem nos abençoado. Mas propriamente o conteúdo da fé cristã não é aquilo que eu experimento na minha vida, mas aquilo que Deus faz em Jesus Cristo e que por graça do Senhor eu acabo recebendo os benefícios na minha vida em decorrência disso. Dado este pano de fundo, esta realidade de que a mentalidade bíblica, que vem desde os dias da cultura patriarcal do Antigo Testamento, se estabelecia através do depoimento de testemunhas, João chega a essa altura da carta aqui falando que a fé cristã tem testemunhas também, e vai nos apresentar nesse texto. Quais são essas testemunhas? João apresenta não apenas uma, mas vai nos apresentar dois grupos de 3 testemunhas. O texto bíblico falava pelo depoimento de 2 ou 3, e ele vai nos apresentar aqui 2 grupos de 3 testemunhas. Olhemos o texto sagrado que nos diz. Verso número 6, ele diz: este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Neste versículo, João está preparando os seus leitores para receberem o conteúdo que é o testemunho da fé cristã. Depois ele vai apresentar na condição de testemunhas, mas de início ele já está apontando para o conteúdo. E qual é o conteúdo cristão? É uma pessoa. A mensagem que nós anunciamos é a mensagem sobre uma pessoa, Jesus, Cristo, o Salvador. Este é o descrito aqui, ele diz, este, num artigo demonstrativo, este é aquele que veio por meio de água e sangue. Mas o que teria o significado disso? O que seria isso que João está dizendo, que Jesus Cristo veio por meio de água e sangue? Embora haja muita especulação sobre o sentido dessas palavras, eu acompanho aqueles que os interpretam da forma mais simples, objetiva e aponta para o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que o ministério público do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o momento que ele inicia a anunciar-se como o Messias, o Salvador, é marcado pelo seu batismo, aqui apresentado a partir da água. É na ocasião do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo que o próprio Pai dá testemunho sobre o Filho, com uma voz vinda do céu, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. É a partir do batismo público de Cristo que ele se identifica como o representante da nova espécie humana e por isso mesmo se submete plenamente às exigências da lei e de toda piedade, recebendo o batismo. Que era, vocês sabem, né, pelo texto bíblico, o batismo de João era um batismo de arrependimento, não é ainda o batismo cristão, é um batismo preparatório do povo, da aliança para receber o Messias, e ele estava batizando tantos quantos, chamando, diz, olha, vinde, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, sejam batizados. Cristo, que não tinha pecado, se apresenta e diz, olha, mas eu que deveria ser batizado por você, como é que você vem até mim? Ele diz, João, deixa quieto que se cumpra toda a justiça. Ou seja, eu estou na condição de representante de uma nova raça, de uma nova espécie, uma espécie recriada pelo Espírito, e nesta condição eu me submeto completamente à exigência divina da lei. Se aos homens é requerido a humildade para reconhecer dependência do Pai, para perdão e para purificação, eu me identifico com eles e me apresento dessa forma. João então aceita, e com isso Cristo é anunciado explicitamente como o Salvador. João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim começa o seu ministério público.
O texto sagrado nos diz que imediatamente o Espírito leva ao deserto para ser tentado pelo diabo, e durante 40 dias e 40 noites ele fica em jejum e em oração, e depois nós temos todas as falas de Cristo, os atos de Cristo, de cura, de libertação, de salvação, de pregação, que conclui-se, nos diz o Novo Testamento, com o quê? Com a sua oferta, a oferta da sua própria vida a Deus, a oferta perfeita, que tendo sido oferecido, ele diz, cumpri, está consumado, está completada a obra que eu vim fazer. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e diz o texto sagrado que ali ele expirou. O soldado romano depois vem conferir, lhe fere o lado com a lança, sai água e sangue. Alguns acabam fazendo referência a isso, para dizer que é esse água e sangue que João está dizendo aqui, mas eu sigo os outros, que apontam para estes momentos, marcando o início do ministério, pelo batismo, todo o seu anúncio de quem ele é, de toda a sua mensagem, o cumprimento perfeito de toda a lei, até o momento que ele se apresenta em um sacrifício ensanguentado, derramando sangue na cruz do Calvário. João então escreve dizendo, este que eu estou falando, não é simplesmente um mensageiro, ele não é um filósofo, como os gregos estavam acostumados a ter, mestres para se ensinar, ou mesmo os rabinos judeus. Ele não é simplesmente um profeta, como a tradição islâmica vai olhar para Jesus, o profeta Issa, que nem é mesmo o último, né? Seria, segundo a tradição islâmica, Maomé. Ele é muito mais do que isso. Este que nós anunciamos é aquele que veio por meio de água e sangue, que veio desenvolver um ministério único e sem paralelo. A vida de Cristo foi marcada pela perfeita obediência à lei de Deus, pela perfeita demonstração do que o homem deve ser, pelo perfeito anúncio de todo o conselho de Deus e pela perfeita oferta oferecida de si mesmo. E aqui tem um dado curioso, preste atenção, porque Jesus Cristo é singular em vários aspectos. Ele é não apenas o mensageiro, mas ele é a própria mensagem também. Suas palavras falam de sua obra, e sua obra é precisamente o conteúdo das palavras dos seus seguidores. Ele é, portanto, mensageiro, mas também mensagem. Ele é o ofertante, mas também a oferta. Ele é o anúncio da obra perfeita, mas ele mesmo é o perfeito apresentado como uma obra de redenção. E João enfatiza, ele diz aqui, mas também com água e sangue, não somente em água. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas alguém que desenvolveu um belo ministério aqui na terra. Porque veja, o que precisamente qualificou, culminou e assegurou a obra de Cristo como uma obra perfeita, foi a sua morte expiatória na cruz do Calvário. Perfeita, sem pecado. É tanto que ele não fica retido pela morte, ele ressuscita, ele sai dos mortos. A morte não tinha direito sobre alguém que não conhecia pecado. Lembrem-se que o salário do pecado é a morte. Onde não há pecado, a morte não tem um direito. Aprisionou por um breve tempo, mas não pôde retê-lo. Então João diz, esse veio não somente com água, mas com água e sangue. Esta mensagem sobre quem é Jesus, seu ministério perfeito, sua obra perfeita, é o ministério, é a obra e é a mensagem testemunhada pelo Espírito, diz o final do verso 6, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Uma lição simples, nós sabemos disso, eu penso que a maioria de nós que crê na Bíblia, cristão evangélico, bíblico, tem aquele pressuposto de que é o Espírito Santo quem produz o convencimento dessas verdades na vida dos outros. Mas nós precisamos constantemente sermos lembrados desta realidade. Este conteúdo que nós abraçamos de fé, esta crença na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa, a singularidade, ele como conteúdo da nossa mensagem, é precisamente a mensagem do Espírito Santo, que nos foi dada pela obra da inspiração bíblica
e nos foi dada confirmadamente na nossa vida pela obra da iluminação. Não é à toa que você vai encontrar normalmente os mensageiros da palavra de Deus orando por iluminação antes da pregação da palavra. Porque a mesma palavra dita com fidelidade, se não for acompanhada da ação graciosa do Espírito de gerar o convencimento espiritual, não produzirá os efeitos da apropriação piedosa do conhecimento da verdade. Portanto, nós nos mostramos sempre submissos. E, Senhor, estudei, preparei, o próprio estudo deve ser feito na dependência de Deus também, mas o anúncio, e preste atenção, a audição, a recepção. É curioso porque às vezes nós vemos pessoas orando por ocasião da mensagem, pedindo para Deus iluminar o mensageiro. Isso é terrível, né? Se fosse só isso. Porque significaria dizer que só ele sairia abençoado, né? Então a iluminação é assim, ilumina todo mundo aqui. Todos nós precisamos dessa graça do Espírito, para que esta mensagem que foi dada pelo Espírito seja recebida com a devida autoridade. O que nós vemos neste versículo aqui? João está dizendo que Jesus Cristo definitivamente veio. O verbo está escrito no auristo, que indica na língua grega um ato completo, terminado. Como foi que ele veio? Ele veio para cumprir um ministério único e singular. Ele veio por meio de água e sangue. Ele veio para desenvolver um ministério público de fidelidade, de proclamação, de obediência e de oferta voluntária da sua vida a Deus em substituição dos pecadores que seriam redimidos, para aplacar a santa, justa e necessária ira de Deus sobre pecadores. Quando a palavra expiatória é usada, e você ouve às vezes pregadores falar da morte expiatória de Cristo, ou propiciatória, são duas palavras que apontam para a importância absoluta do sacrifício de Cristo diante da demanda da justiça divina. Trazer expiação é produzir purificação pelo pagamento do inocente. O inocente paga com a sua vida para assim remover a culpa do culpado e assim Deus se tornar propício. O Deus santo e justo, que demandaria condenação, se torna propício, favorável ao pecador, porque aceita a oferta do inocente no lugar do pecador. Propiciatório, expiação. Tudo isso na obra de Cristo. João está descrevendo isso ao falar que ele veio por meio de água e veio por meio de sangue. Verdades que são testemunhadas pelo Espírito Santo da verdade, que é a própria garantia do conteúdo bíblico da verdade que nós temos. Porque lembrem, conquanto o texto sagrado tenha sido escrito por homens, e você certamente já deve ter ouvido em algum momento, o papel aceita qualquer coisa, foram homens que escreveram este livro. Isso é claro. Não foram marcianos, não foram uranianos ou qualquer outra coisa, foram seres humanos. E é a única espécie capaz de escrever, porque aqui foi criada a imagem e semelhança de Deus. Porém, este livro santo experimentou uma ação única, singular e sem paralelo com quaisquer outros livros que a humanidade tenha produzido. Que foi a única, presta atenção, única ação do Espírito chamada inspiração. É uma ação tal sobre os autores bíblicos, de tal maneira que eles produziram um texto, um relato absolutamente fiel ao que Deus queria que fosse produzido, sem perder suas características, suas individualidades, seu léxico, seu jeito de escrever, mas assistidos de tal maneira pelo Espírito que ao final o texto era aquilo que Deus queria revelar. Esta é a obra da inspiração. Ele é o autor da verdade. Esta obra de Cristo Jesus, que nos é anunciada na Escritura Sagrada, que apresenta o seu ministério perfeito, a sua obediência perfeita, culminando na sua morte expiatória ao derramar o seu sangue na cruz, é a mensagem essencial do cristianismo. E foi registrada no texto bíblico pela inspiração do Espírito Santo. E preste atenção, e é recebida por pecadores pela iluminação do Espírito Santo. Porque eu ou você podemos ouvir e receber mensagens anos a fio e permanecermos indiferentes, podemos permanecer não compreendedores destas mensagens e pessoas que resistem e não se rendem a ela.
Mas assim como o Espírito veio sobre os autores inspirando, este mesmo Espírito vem sobre pecadores iluminando, para que eles tenham compreensão e sujeição a esta verdade como verdade de Deus. É isso que João está nos dizendo aqui. Mas ele segue. E agora nos versículos 7 e 8, ele vai falar precisamente das testemunhas. Olha o que ele nos diz. Porque há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Este é o primeiro bloco de testemunhas. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o segundo grupo: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. O que nós temos aqui é João descrevendo o conteúdo da fé cristã como sendo um conteúdo que nos foi dado não a partir de uma testemunha, não de 2 testemunhas, mas de 2 grupos de 3 testemunhas. E ele aloca os 2 distintamente. A primeira delas, o primeiro grupo, é um grupo celestial. Ele diz: há 3 que dão testemunho no céu, a saber, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Ele é celestial não apenas como endereço. O celestial aqui vai no sentido comum dos evangelhos de identificar o céu com o ser que governa a partir da sua natureza transcendental, que é divino. Veja que às vezes a Bíblia fala o reino de Deus e às vezes fala o reino dos céus. Céus, muitas vezes no escrito sagrado, no texto dos evangelhos, se mostra como sinônimo de divino. Não é? Então, aquele que veio dos céus, isso é importante ser dito, porque anjos são seres celestiais também, mas não são porta-vozes desta revelação geral, no sentido de comunicação. Tem aquelas ocasiões especiais que eles apareceram na Bíblia. O que João está dizendo é o seguinte: o testemunho cristão, o conteúdo da fé cristã, tem como fonte primária o próprio Deus. É Deus que está dando uma mensagem para os homens. Ele fala em primeira pessoa. E há uma harmonia e uma coerência plena em Deus a nos comunicar estas coisas. Pai, Filho e Espírito Santo estão concordes e harmônicos em nos revelar a mensagem da salvação. O Pai nos é apresentado aqui, o Filho apresentado como a expressão verbo, ou palavra aqui, a tradução da palavra grego logos, que é o princípio dinâmico, revelador, sustentador de todas as coisas, o mediador, e o Espírito. Eles estão apresentando em harmonia o testemunho da obra redentora do Filho de Deus. Você pode dar uma olhada no seu texto e dizer: pastor, mas no meu texto aqui, esse texto está entre colchetes. E isso é um certo desserviço de uns comentários críticos que aparecem numa Bíblia, dizendo: não, isso não consta dos melhores manuscritos originais, não é? Quando na verdade é um desserviço, não é? Porque o critério para avaliar o que seriam os melhores manuscritos acabam sendo um tiro no pé e indo contrário a outro. Agora, é uma discussão um pouco técnica, longa e cansativa. Eu vou resumir, apenas dizer o seguinte: esse texto bíblico, que é o texto mais explícito da Escritura Sagrada sobre a Trindade, é um texto que está presente em manuscritos antiquíssimos. Primeiras traduções do Novo Testamento, como a Bíblia Peshitta siríaca de 150 depois de Cristo e a Ítala de 157 depois de Cristo, já tinha este versículo como parte. Portanto, não é um acréscimo subsequente, como alguns teólogos liberais vão dizer: isso é depois que elaboraram a teologia da Trindade, que veio só no Concílio de Nicéia, bem depois, criaram este versículo para provar a Trindade. Não é? Ele já aparece traduzido em outros idiomas. Claro que nos escritos originais, não mais, porque esse material se decompôs e deixou de existir. A gente não tem os textos autógrafos, os textos originais. Nós temos cópias e cópias. Eu sigo a linha de que as melhores cópias, por serem melhores, foram mais usadas, mais gastas, e por isso mesmo elas não existem. Mas, por outro lado, elas têm uma ampla vastidão de números de cópias a seu favor.
Aí eu já estou dando um pouco a minha dica, eu mudei minha posição depois de um tempo, indo para esse texto, que é predominante na igreja oriental, igreja grega, de fala grega, que é a língua do Novo Testamento. Mas isso é um termo, uma discussão um tanto quanto técnica, eu não quero transformar a mensagem numa aula exegética aqui. Nós não precisamos exclusivamente deste versículo para entender a realidade da Trindade. Ela estava presente, por exemplo, na própria ocasião do batismo de Cristo. O Filho sendo batizado, a voz do Pai dizendo, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, e o Espírito Santo descendo sobre Cristo na forma de pomba. Pai, Filho e Espírito Santo já estão presentes. Ela está presente na fórmula sacramental do batismo. Jesus diz, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então já está presente ali também. Ela está presente na bênção apostólica. Quando Paulo, terminando a sua segunda carta aos Coríntios, diz literalmente a bênção apostólica que nós ouvimos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. O ponto aqui, deixando um pouco de lado essa questão técnica, é voltar no seguinte, preste atenção, o conteúdo da fé cristã é um conteúdo proclamado por toda a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo dão testemunho harmoniosos desta obra de redenção do Filho. Vocês se lembram que quando Cristo desenvolve o seu testemunho, o seu ministério terreno, uma certa ocasião os judeus disseram, não é digno de crédito as suas palavras, porque você mesmo dá testemunho de si. E aquele que dá testemunho de si não é digno de crédito. Paulo diz, e Jesus diz então, se eu estivesse falando de mim mesmo, vocês poderiam não acreditar, mas eu falo do que recebi da parte do Pai. É o Pai quem dá testemunho de mim. E depois ele vai dizer que o Espírito Santo viria e testemunharia a meu respeito e me glorificaria. Ou seja, claramente nas palavras de Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo estão concordes no conteúdo e no sentido da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo grupo apresentado por João aqui é o grupo de um testemunho terreno, não é mais o celestial. É o grupo que testemunha sobre o ministério terreno de Cristo, portanto, aquilo que ele fez aqui na terra. Preste atenção, ministério terreno de Cristo. Por que dizemos isso? Porque Cristo continua exercendo o ministério, porém celestial, sacerdotal. Os nossos símbolos de fé, quando vão explicar o sacerdócio de Cristo, o ofício sacerdotal, indica que ele está, citando o texto de Hebreus, à direita de Deus Pai, constantemente a interceder pela sua igreja. Cristo continua exercendo o ministério em favor do seu povo, em favor da sua igreja, mas é um ministério celestial, glorificado. O terreno é o que está sendo apetado aqui, declarado aqui. Primeiro ele fala o grupo de testemunho celestial, divino, agora ele fala do grupo de testemunho terreno. E ele fala aqui precisamente descrevendo a água, o sangue e o Espírito. São três os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. E sobre isso nós já explicamos anteriormente. Ou seja, se Deus do céu revela esta mensagem, anunciou a mensagem sobre o Filho, que veio sendo comunicada ao longo de séculos e milênios pelos profetas, Deus executou esta obra anunciada na encarnação do Filho no seu ministério terreno, marcado pelo seu batismo iniciado e concluído na cruz do Calvário. Como é que eu e você sabemos disso? E quaisquer outras pessoas que saibam e creem nisso? Como? Pela ação do Espírito. Primeiro de nos ter comunicado isso pela inspiração no texto sagrado e depois por nos ter convencido disso pela iluminação em nossos corações. Portanto, é um testemunho terreno que opera aqui na vida das pessoas que estão presentes. Esta é a mensagem do cristianismo, registrada pelo texto inspirado e recebido por este conteúdo iluminado do Espírito Santo. Concluindo, queridos, o apóstolo João apresenta testemunhas imbatíveis da fé cristã, incomparáveis com quaisquer outros testemunhos. A totalidade do ser divino, que em Trindade anunciam a obra do Redentor, Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, e a própria vida do nosso Senhor Jesus Cristo executando esta obra, testemunhada pelo Espírito no texto sagrado. Pai,
e Filho e a fala do Espírito Santo em harmonia. Por que é importante nós vermos isso? Em especial, nós vivemos dias de desconfiança. Aquela expressão de que o fio do bigode, ela parece já não valer mais nos dias de hoje. As pessoas têm que assinar documentos, registrar em cartório e ainda assim tem muita falcatrua que dá processo por aí. Muita gente jurando fidelidade, verdade e traindo e negando. O nosso conteúdo não foi revelado de uma maneira esotérica que alguém escondido numa caverna recebeu uma revelação. Ela foi dada por amplo testemunho de testemunhas oculares e vivas. O texto sagrado nos fala de mais de 40 pessoas que viram nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto. Fábulas, como os teólogos liberais vêm a dizer, que foi um exagero das gerações cristãs seguintes, não teriam conteúdo de força suficiente para alimentar pessoas a enfrentarem as feras, todas as perseguições, ameaças que o Império Romano colocou sobre os cristãos do primeiro século. Eles tinham tudo contra eles. Era tudo contrário. E você acreditar em uma fábula para enfrentar isso, ou inventar uma história para se sentir mais querido, é irracional pensar desta maneira. O que nós temos é o próprio Deus como testemunha, e o próprio Deus que deu testemunha destas coisas, da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, nos deixou um livro inspirado pelo Espírito, a palavra de Deus, que tem sido ao longo desses milhares de anos o livro mais criticado, submetido à avaliação, a julgamento de tudo e que não se consegue derrubar. Para vocês terem ideia, nós vamos à universidade, estudamos texto de Aristóteles, Platão, Sócrates, há dúvidas até mesmo sobre a existência de alguns desses personagens históricos. E o número e a idade desses textos é muito menor e pior do que o número de cópias que nós temos, da ordem de centenas e milhares da ordem de cópias que nós temos dos textos bíblicos de tempo, de qualidade e de amplo testemunho. Deus nos dá testemunho. Ele tem preservado este conteúdo. Ele é o autor desta mensagem e ele é a própria mensagem. Portanto, nós somos estimulados por João aqui a receber esta fé baseado na confiança nas testemunhas que nos são apresentadas. Elas são imbatíveis. A testemunha celestial, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A testemunha histórica de vida, testemunhada por judeus, por romanos, por incrédulos, por inimigos, samaritanos que eram inimigos dos judeus, diz, esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Testemunho histórico que nos foi dado e, portanto, digno de confiança. A fé cristã se baseia nos fatos relacionados a Cristo e no seu significado. Não apenas um, mas um e outro. Oremos ao Senhor, curve a sua cabeça, vamos buscar a Deus em oração. Deus bendito, nós te rendemos graças pela obra do teu Filho Jesus Cristo e pelo teu próprio Filho Jesus Cristo. A boa nova, o Evangelho, Deus conosco, o Salvador ansiado, esperado por séculos, por milênios, o descendente da mulher prometido lá no jardim, milênios antes, aguardado por um período de tempo superior àqueles que nós, como cristãos, estamos aguardando o retorno. Promessa ansiada ao longo de gerações e cumprida no tempo apropriado do Senhor. Enviaste o teu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, que submeteu plenamente à lei, cumpriu perfeitamente em nosso lugar, ofereceu-se a si mesmo. Te louvamos, ó Deus, porque esse testemunho chegou até nós, pelo empenho e pela providencial instrumentalidade de centenas e milhares de pessoas. Cristãos que têm preservado o texto semana após geração, usados pela tua providência, linguistas especialistas no texto bíblico que têm se empenhado por manter traduzido e atualizado esse texto sagrado, comunicadores desta palavra que ao falarem com fidelidade o que ela diz, se tornam boca do Senhor,
e tu continuas a falar conosco esse testemunho. Testemunho poderoso, capaz, único, de produzir redenção, salvação dos pecados, santificação de vida, crescimento em piedade. Te louvamos pela segurança do testemunho que tu nos dás sobre o teu Filho. Ajuda-nos a guardá-lo, segui-lo e sermos nós mesmos também testemunhas fiéis deste recado de salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e receber a bênção apostólica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti, faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações e misericórdias do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar a primeira estrofe do hino 398, está transcrito aí no nosso programa. Assentados, ouçamos o pós-lúdio. Lembremos, irmãos, que o pós-lúdio, ele existe para nos levar a refletir sobre as verdades que ouvimos no culto. Vamos aproveitá-lo.